Você já pensou se Noé tivesse esquecido de passar o betume no barco, na arca, né, meu Elias? Aí chegou a hora, a chuvona começou e e aí Noé fala para os tripulantes, que é a sua família, eu esqueci de passar o betume no barco. Vamos começar a passar agora. Você já viu que uma mensagem tira outra e tira outra e... Aí hoje é domingo, é dia de culto, né? Aí nós, 7h40, falei, eu ainda tenho que banhar, ainda tenho que trocar de roupa, ainda tenho que ser aquilo para mim ir para a escolinha. Já 7h40. Será que dá tempo, irmão João Pedro? Vem cá, irmão João Pedro. Tire a máscara, fazendo um favor, para nós dois conversar. 7h20 já, e a escolinha tem que começar 8h. Você acha que dá tempo de tu levantar, tomar banho? Primeiro é escovar, tomar banho, orar primeiro, né? Orar, tomar banho, escovar, ou escovar e tomar banho? Orar, escovar, tomar banho e tomar café e vir para a igreja. E 8h está na escolinha. Você acha que você dá conta de fazer isso tudo dentro desse tempinho? Não. Não? Então é verdade, não dá conta, né? Aí você já pensou, Noé, quando as águas caiu mesmo, que ele disse para a família toda, falei, vocês nem sabem o que eu esqueci. Eu esqueci de betumar a arca, eu vou ter que voltar lá fora e betumar ela rapidão. Você acha que dava tempo? Não. Dava não? Não dava, né? Mas graças a Deus foi só ali, né? Foi só ali naquela que foi fabricada ali. Mas lá Noé não esqueceu, porque Deus não deixava ele esquecer nada. Deus é igual o nosso pai aqui da terra, né? Ele não deixa você esquecer nada. Já fez sua tarefa? Não, pô, vai fazer. Já escovou? Não, pô, vai escovar. Já banhou? Né? Não é assim? E aonde você está agora no livro aí de Êxodo? Qual? O capítulo 27 ou 30 já? Chegou no 30? Você já leu até o 30? porque se você estivesse já no 30, você estava quase terminando já. Você sabe quantos? Você já teve a curiosidade de ir lá na Bíblia e ver quantos capítulos é o livro de Êxodo? Até quanto? Já? Não. Ainda não. Você está lendo o livro e ainda não foi lá para ver assim... eu quero terminar de ler esse livro logo, deixa eu ver aqui quantos capítulos é. Não, você não fez isso ainda não? Não, pois eu já fiz. Eu já fiquei agoniado para terminar o livro, que a história vai se tornando mais gostosa, mais boa, você vai vendo coisas, você vai vendo Deus mandando Moisés cobrir uma mesa do tabernáculo de ouro. Você já pensou? Que coisa boa, né? Imagina Deus falar, Moisés, cobre lá a mesa do tabernáculo lá de ouro. Tinha que ter muito ouro, não tinha para cobrir uma mesa aí de tantos metros, aí, só no puro ouro. Que coisa linda, hein? Aí você sabe onde nós vamos encontrar essas mesas? Você sabe onde nós vamos encontrar? Aonde? No céu. No céu, é lá que nós vamos encontrar esses ouros, né? As ruas... Coisa boa, né? Então vamos ouvir aí você. Bom dia com Jesus. Amém. Vou ler o livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Depois farás em um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. Então tá bom, continue lendo. Aqui, vocês ganharam isso aqui, né? Pastor trouxe e foi distribuído para vocês. Você já também teve a curiosidade de passar os olhos em cada uma? Não? Nossa! Não acredito. Não acredito num trem desse, João. João, não fala isso para mim não, que eu fico...
Eu fico com vergonha, João. Tu não teve a curiosidade de olhar ainda? Pois eu já olhei todinha, João, assim, não lendo, né? Claro, né? Não lendo, mas olhando assim. Eu já vi coisa boa aqui dentro, quebra-cabeça, juntar letra, formar nome. Eu já vi tudo isso, João, e tu ainda não, pois tu está perto dela. Deus abençoe você, sente. Mas você vai ver, hoje você vai ver. Você chegar em casa hoje, você vai ver, né? Amém? Então vem, irmã Valentina. Bom dia com Jesus. Amém. Está no 30? No 29. 29, bom. Vou ler Êxodo capítulo 29, versículo 45 e 46. E habitareis no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, teu Deus. Amém. E aí, e você já viu isso aqui também? Já teve a curiosidade de... Já? João, tu está perto dele, João? Então Deus abençoe. Pois bem, irmã. Você deve já ter terminado o livro de Êxodo. Ainda não? Está onde? Atrasado, hein? Eu vou ler do capítulo Êxodo 14, do... Bom dia com Jesus. Amém. Vou ler do Êxodo 14, do 1 ao 4. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá: Dois dos filhos de Israel estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Amém. Amém. Você já viu isso aqui também? Já estudou alguma coisinha nelas? O que você gostou daqui de dentro, aqui, de qual? Me conta uma coisinha que você viu e falei, não, achei maravilha. Eu gostei da história que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Ah, então tá. Você sabe o que eu gostei? Eu gostei aqui aonde fala assim, Deus amou o mundo de... Da maneira. E o resto? Gostei dessa parte, onde está ali, que vai completar, né? É para os alunos completar ali, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Ó, alguém falou lá. Mas tá bom, graças a Deus, Deus te abençoe. E você, hein? Vem cá, vem. Vamos conversar nós dois aqui. Fosse o irmão Hugo, ela ia conversar, mas a irmã Hertia, ela não vai conversar. Bom dia com Jesus. Amém. Amém. Amém? Fala amém. Amém. Coisa boa, hein? Amém? Deus abençoe. Mas é assim, né? Começa assim, né? Vai devagarzinho, chega um dia que ela vai dar um bom dia com Jesus, muito bom, né? Porque já tem moça aqui na igreja, né? Que quando ela chegou aqui, nossa, ela quase não falava. Não vou nem falar o nome da moça, né? E graças a Deus venceu isso, né? Mas tá bom. Então tá bom, crianças. Eu estava pensando lá em casa assim. Nós vamos terminar o livro de Êxodo, que já está perto, né? A irmã Valentina já está no 29, pertinho de você. Aquela ali vai ter que estudar mais dentro da semana para acompanhar, porque ela faltou nas aulas, né? E se ela faltou nas aulas, agora ela vai fazer o quê? Irmão João Pedro, o que ela tem que fazer?
estudar mais, né? Mas tá bom, eu falo assim, é brincando. Deus abençoe vocês, está muito bom estudar. O importante é a gente entender o que está estudando. Não é só passar a página assim, né, irmão Elias? É estudando e buscando entender tudo que você está lendo ali, porque isso aí, vocês vão precisar disso aí no futuro. Lá, mais na frente, tudo que vocês estão lendo, vai chegar o dia que vocês vão precisar dessas coisas. E vocês têm que aprender, não só ler. Todo mundo lê jornal, lê revista, lê tudo, né? Até a própria Bíblia o mundo lê, mas não aprendem, porque eles não buscam a ler com sabedoria, com paciência, e pedindo a Deus, me ajude para que eu entenda isto aqui, porque na própria história aí, Deus deu sabedoria ao coração daquele sábio lá que ia fazer as coisas, como a tábua, como as mesas, as cortinas do tabernáculo. Deus escolheu aqueles homens e botou sabedorias nos seus corações. Se vocês ainda não chegaram ali, vocês vão ver aonde Deus fala para eles que é de Deus a sabedoria. Se não for de Deus, não funciona. Tá bom? Então aí, quando nós terminar o livro de Êxodo, aí nós começa com nesse trabalho aqui. Tá bom? Porque senão, eu acredito assim, né, pastor? Não fica melhor? Não fica tão pesado para vocês, né? Tem que ler aqui, e chegar lá na escola, falar isso, falar aquilo, não. Aí nós termina o livro de Êxodo, e aí nós passa para essa parte aqui, tá bom? Cada uma. Aí nós vamos tornar a conversar e ver qual nós começa, tá bom? Porque não adianta eu chegar, pedir tarefa dessa aqui para vocês, e se você está lendo essa aqui, as meninas estão lendo essa aqui. Tem não, pastor. História de Moisés, não, eu não lembro se tem. Eu passei tudinho aqui, mas não lembro se tem dentro a história de Moisés. Eu lembro que tem da filha de Jairo, que foi ressuscitada, tem de Gedeon na guerra, Lázaro, isso, para começar depois por Moisés. Mas eu vou olhar, vou tornar a olhar de novo e vejo, mas parece que não. Se a minha memória não falha, não tem a história de Moisés aqui dentro, não. Tem Lázaro, tem a ressurreição, né, da filha de Jairo, tem Lázaro no túmulo, Jesus sendo... E tem os dois reis, que é Uzias e Josias. O rei novinho, você viu? É que você ainda não viu, né? Mas você vai ver, coisa boa. Já me ajudou isso aqui, ó, já me ajudou. Eu não sabia que teve um rei tão novinho. Qual desses dois reis, irmão? Qual desses dois reis que era criança ainda quando foi ser rei? Você lembra? Não, eu não sei, eu estou te perguntando, eu não sei também. Porque eu vi aqui, mas não sei mais qual foi dos dois. Sei que teve um que foi novinho, né? Aí você já pensou, irmão Elias, um rei novinho, hein? O irmão aqui, sendo rei. Eu já vi aqui, mas também não... Eu não lembro qual deles que foi novinho. Você já pensou? Nós, adultos, tudo ser governado por uma criança, 8 anos de idade, já era rei de Judá. Olha, coisa boa, né? O que Deus faz, o homem não chega nem perto. Pois tá bom, então Deus abençoe vocês e até o próximo domingo, tá bom? Faça assim sempre, tá? Amém, graças a Deus. Bom dia com Jesus. Então agora chegou a hora melhor, né, irmão Elias? Vamos adorar o Senhor, vamos dar graças a Deus por tudo, né? Até a escolinha aqui
do irmão aqui, irmão Tiago, né? Tiago? Hã? Leandro, verdade, irmão Leandro, que a gente tira um bom aproveito de uma escolinha daquela. Então, muito bom, graças a Deus. Então, vamos adorar o Senhor com o irmão Elias. Bom dia com Jesus. Eu estava pensando, eu tenho muita vontade de ter um grupo de louvores, mas a gente precisa examinar tudo para ver se está na hora, porque às vezes a gente precipita, mas quando tiver a hora certa, eu creio que Deus vai nos dar esse grupo de louvores, mas precisamos esperar e saber o momento exato de começarmos. E eu estava pensando também, eu quero muita objetividade da minha parte, do dom que Deus tem me dado. Eu quero ser bem objetivo. E o que faz ajudar a objetividade é se você tem um hino para ser cantado, a gente não vai estar implorando para você cantar, de forma nenhuma. Mas se você trazer o seu pedido, você estará cantando. Mas a gente não está com esse propósito de estar incentivando, assim, de praticamente já fazendo assim com que você se anime. Não é Deus que vai te animar. Então a gente está nessa objetividade de estar fazendo o de melhor para agradar a Deus. E eu quero também diminuir a quantidade de hinos cantados. Eu somente cantarei 2 hinos. Se às vezes Deus me colocar no coração de cantar um a mais, tudo bem. Mas se não, estarei só cantando 2 hinos e passando a minha oportunidade à segunda pessoa. Amém. Então vamos cantar o 154 do nosso cântico. Depois cantar o 250, tá bom? 256. É o grande eu sou. 255. Não perturbeis o coração. Na batalha contra o mal, ser valente. Mi maior. Pode fazer o arranjo aí. 154. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o inimigo te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja que ou onde for, escudando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente,
no Brasil e terra ou mar, ser valente, tua vida endobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Graças a Deus. 200 e quanto? 255. Vamos cantar o 255 a pedido do irmão Herbert. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Irmão. Perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu fogo e muito furor. Ouvi Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei um Consolador.
criado em mim, rocha eternal. Assim jamais o crente cai, nos cai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Graças a Deus. Se tivesse aqui um pedido, já ia a pessoa cantar, mas como não tem, Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Amém? Muito bom, né? Então, já que não tem, nós vamos orar, né? Nós vamos orar, pedir a Deus que Deus nos dê graça, que nos encha de sabedoria, e agradecer a Ele pela proteção de ontem à noite, né? E de todos os dias que passou. Peço oração para a Senhora Maria de Fátima, por motivo de doença, câncer. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, buscando a Ti, Senhor, como todos nossos irmãos do passado faziam, e nós fazemos da mesma coisa, Senhor, crendo em Ti, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus que fez a cada um de nós, que fez os céus e a terra, Pai. E tudo que há nele o Senhor criou para te adorar, criou para te louvar, Senhor. E muitos, Pai, não faz mais isso. Mas aqui há um povo, Senhor, que crê em Ti de todo o seu coração. E neste momento tem este nome aqui, Senhor, sendo lembrado pelos Teus filhos. Que o Senhor se faça presente na vida desta senhora, Pai. Que o Senhor esteja comigo, esteja com meu pastor, esteja com todos nós nesta manhã aqui, Senhor, manhã de bênção na Tua casa. Que a graça do Senhor Jesus esteja com Teus filhos, Pai. Também venho lembrar da irmã Zirete, dos nossos irmãos ali em Xinguara, que foi pedido oração em seu favor, Senhor, que cada um, Pai, receba de Ti esta hora a Tua bênção, porque um povo que exclama por Ti é um povo que crê no Senhor Jesus. Graças Te damos por tudo, e que as bênçãos do Senhor sempre nos acompanhem até aquele grande dia que o Senhor virá e arrebatará o Teu povo. Te damos graça por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tirar a oferta. Graças a Deus. Somente creio, irmã Sara, somente creio para nós receber o nosso pastor.
Amém. Bom dia com Jesus. Graça de nosso Senhor seja com todos. Falando em colocar o nome para os hinos, para cantar, nós vamos colocar ali um caderninho para nós colocar os hinos especiais. Eu acredito que ficaria muito mais confortável para a gente trabalhar com louvor se a gente deixasse de forma mais organizada as coisas. Igual o irmão Elias está falando aqui, é exatamente isso. A gente se constrange em constranger. Fica constrangido e causa constrangimento. Se eu perguntasse nessa manhã aqui, quem deseja fazer parte do louvor aqui no tabernáculo, para levantarem a mão, irmão Filemão, me dá aqui. Também, né, o álcool. Peguei no dinheiro, disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, pode ter mal. Tem males. Mas é assim, como é que eu estava falando? Quem desejar fazer parte do louvor, você vai ver pelo caderno lá de anotação de hinos. Por exemplo, esse caderno aqui vai ser o caderno dos hinos especiais. Se nós tiver 15 hinos para cantar na escola hoje, quer dizer, anotado no caderno, não significa que eles vão ser cantados em um só culto. O profeta trabalhava assim, ele tinha os 2 hinos especiais, os 2 hinos congregacionais, e após os 2 hinos congregacionais vinha um dos especiais, que era cantado pela igreja. Aí ele diz que toda pessoa que desejava oferecer o seu louvor na igreja, na parte dos especiais, ele colocava o seu nome no pedido. E a lista de hinos especiais vinha para o dirigente. O dirigente, após cantar os seus 2 hinos congregacionais, ele chamava um da lista dos especiais. Por exemplo, hoje nós poderíamos ter 2 hinos ou 3 aqui no pedido dos especiais. Mas aí o irmão daria a oportunidade para o máximo para 2, um antes e o outro depois da leitura. No próximo culto, a lista dos especiais vão sendo chamada o tempo todo. É uma lista de louvor aqui de hinos que vai sendo chamado automaticamente. Você cantou, você volta lá e coloca seu nome de novo. Você vai cantar depois que todos cantarem. Fica bem traçado e não fica constrangedor, porque quem vai colocar o nome lá na lista de hinos sabe que um dia ele canta. Se for muito, né? Nós estamos falando de igreja grande, mas como a igreja aqui é pequena, quase que todo culto vai ter hinos especiais da congregação e vai dar para ir atendendo todo mundo. Então em Xinguara nós vamos fazer a mesma coisa, e quem tem um hino especial para cantar, nós vamos ensinar na igreja para sentar próximo do microfone. Lá em Xinguara tem uma irmã que canta, mas ela senta no último banco. Aí, irmã, seu hino, né? Quase meio-dia para chegar, para se posicionar, para ajeitar. E às vezes está sendo gravado o culto, irmão, e aí depois tem que editar o culto todinho, tem que cortar parte, tem que diminuir o tempo, tem que ajeitar, tem tudo uma mão de obra a seguir depois. Aí o culto está sendo feito, às vezes se você cortar, deixar só da pregação para frente, aí vai dizer, esses cultos ninguém canta.
Então a gente quer editar e colocar tudo certo lá no canal da igreja, para as pessoas assistirem depois. Depois até você mesmo vai lá e olha como é que você está cantando, se está ficando bom, né? Então, tem como a gente dar uma organizada para ficar tudo bem colocado. Como o livro de oração nunca deve ser esquecido, irmão, de levar lá na frente. Me falaram ontem que tinha pedido de oração. Tinha mais um pedido de hino, só que estava na mesa e não foi lá para frente. Então, quem estava lá na frente, né, não é culpado se a lista não chegar. Pois bem, então, fica bom, porque quem vai se pôr para o louvor, irmão, também deve dedicar, né? Quem vai cantar, mesmo que seja na parte dos hinos especiais que você vai fazer, deseja fazer, está no seu coração fazer. Se não está, não adianta fazer. Deus não recebe, Deus só recebe aquilo que está queimando em nosso coração para ser oferecido. A gente tem que parar de oferecer as coisas a Deus de forma relaxada, de qualquer jeito, nem para o nosso emprego não dá certo. E principalmente para Deus tem que ser uma coisa ajustada, uma coisa dedicada, uma coisa carregada com oração, com dedicação. Porque o que adianta você vir para oferecer e Deus não receber? Então não adianta nada. Eu acho que a melhor coisa para o crente é procurar oferecer o seu louvor, o seu sacrifício, de forma que você tenha certeza que Deus recebe. Dedicar, vai cantar no domingo, olha aquele hino durante a semana, mesmo que não seja com instrumento, mas você procura atualizar a letra do hino, pelo menos. Quando chegar fica mais fácil com o instrumento. Quando é gravado aqui, vai lá para o canal da igreja. Então hoje está sendo gravado, né, o culto. Pode. Não está transmitido, ele está só apenas gravado e vai para o canal, só pode ser assistido depois, como arquivo. Nós não estamos com o equipamento ainda, precisa de um computador melhor para poder fazer a transmissão. Então, é isso, fazer as coisas de forma... Até nisso é bom lembrar, né, que a gente não está fazendo uma transmissão de culto ainda, ao vivo, porque tem muitas coisas que precisam ser melhoradas e tem que ter um equipamento à altura para a gente não fazer as coisas de qualquer jeito. Fazer as coisas para Deus precisa ser feita bem feito, né? Então nós vamos ler a Bíblia, mas isso aqui é fácil, o que eu estou falando, irmão, a partir do próximo culto, quem deseja fazer parte do louvor, pode pensar nisso, começando com essa maneira de pensar em si próprio, em louvar a Deus e ter uma vida dedicada, porque isso serve de bênção para outros e também para aquele que faz. Eu quero ler a Bíblia aqui, aos Romanos, que nós aprendemos outro dia aqui na mensagem que a maior queda que o mundo sofre é pelo aquilo que o mundo ouve. E Paulo falando aqui aos Romanos, no capítulo 1, é muito forte isso aqui. E eu queria tomar só os últimos versículos do capítulo 1 de Romanos.
Vou deixar outra parte, depois se você quiser ler o capítulo todo da carta de Paulo aos Romanos, mas eu quero tomar só os 2 últimos versículos e saber que a maior queda que o mundo vive é pelaquilo que o mundo ouve. Quando o Brasil começou com aquela divulgação de novelas em massa, e quando se via toda casa, irmão, com a televisão ligada para assistir às novelas, quem era sábio entendia que geração viria no futuro. O que o mundo se transformaria e no quê? Porque o profeta denunciou Hollywood, porque Hollywood levava a prática do pecado para dentro da casa das pessoas. Isso é, as matérias, os ensinos. Agora, no Brasil aqui, a Hollywood do Brasil é Rio de Janeiro. E a televisão levou para dentro das casas os cinemas, as novelas, e aquilo disseminou entre a população, a nação, para o mundo todo, uma conduta perversa, em que, olhando hoje pelos olhos espirituais, você vê que não tem condição do mundo ir avante, porque as emissoras deveriam trabalhar, eu já falei isso aqui, deveriam ter trabalhado de forma educativa e construtiva, e não deseducativa e desconstrutiva. Foi o que fez. Então, agora as pessoas que são taxadas de cristão, de crente, têm se modernizado pelo que a televisão tem ensinado, e elas não têm mais consciência do pecado. Faz o que faz, aquilo não significa nada. Quer dizer, aquilo ali trabalhou a mente das pessoas até neutralizar nelas o efeito do que é pecar e do que não é pecar. Não sabe mais. Então, eu estou lembrando disso por causa desse capítulo aqui. E até Paulo diz que eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, porque eles aprenderam a fazer aquilo ali. Tinha professor. Porque você viu que aonde chegou, o pessoal falava, não, naquele tempo o povo estava a ponto de... Porque na realidade, irmão, a gente começa a entender o que é o ser humano. O ser humano, ele não dá conta de viver a sós. O ser humano, ele não dá conta de viver sem companheirismo. O ser humano, ele não dá conta de viver sem ouvir. Ele nasceu para ser um ouvinte, aprender alguma coisa. Então, naquele tempo, se falava em escola presencial, 100% presencial. E nem se sabia, muito poucas pessoas sabiam que aquela matéria da televisão era mais do que uma escola. Era pior do que qualquer escola, porque era produzido por um espírito de influência. E aquilo era chamativo, aquele espírito é cativador. Aí, hoje, nós sabemos que tem faculdade à distância. Quer dizer, se tem faculdade à distância hoje, e é de benefício para a humanidade, instruir, ensinar, profissionalizar e tudo, por que os meios de comunicação naquele tempo não foram usados da mesma forma, sendo que naquele tempo a forma de ensino era mais atrasada do que é hoje? No lugar daquelas novelas, uma matéria educativa para a humanidade aprender como crescer moralmente, espiritualmente e profissionalmente, mas não tinha. Não foi usado para fazer a coisa correta. Agora nós vamos ler, irmãos, a Bíblia, porque vamos
Vamos ler aqui porque a humanidade vai numa situação tão horrível até que ela é abandonada por Deus. E você já parou para pensar quando esse mundo todo for abandonado e não tiver mais nada? Não vou ler todo, vamos ler aqui só um pouco aqui. Vamos ler do 28 até o 32, a parte B do capítulo. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Então não tem mais nada para essa geração receber não, porque misericórdia, só nesse versículo aqui, ó, o 29, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, avarentos de males, inventores de males, desobediente aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que fazem. Senhor nosso Deus e Pai, que Tua grande misericórdia nunca se aparte de nós, e que nós nunca se aparte, ó Deus, de um sentimento humilde, de um sentimento cristão, de primar pelas coisas que são corretas. Que a Tua bênção seja com a igreja nesta manhã, seja com Teu povo, sabendo que o mundo foi deseducado, foi, ó Deus, devastado pelo Espírito que entrou para levar as pessoas a perder o sentimento uma pela outra, a perder o sentimento por si mesmo e a perder o sentimento por Deus. Mas, ó Pai, Tua misericórdia tem nos alcançado e a mensagem do profeta de Deus tem vindo para nós, e ela não é outra, ó Deus, ela é a mesma mensagem de Paulo, é a mesma mensagem de Pedro, porque se há falta, ó Pai, essa falta está no povo e não em Ti e não em Tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, por Tua misericórdia, a escapar dessa geração tão corrupta e cruel. Que o Senhor nos ajude, nós te pedimos encarecidamente por Tua misericórdia para com Teu povo, Teus filhos, crianças, jovens, de todas as fases. Nos ajude nessa escola, abençoe, ó Deus, a Tua palavra e nos encha do entendimento do alto, da sabedoria de cima. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Então Paulo estava escrevendo aqui aos Romanos e dizendo essas coisas, porque quando você lê isso aqui e compara com a era que nós estamos vivendo, com o tempo, com o comportamento do povo, fala em era, você olha lá para a estatura, olha lá para a 7 eras da igreja, e aí pensamos em um tempo, mas agora nós vamos focalizar nosso pensamento no comportamento do povo.
Porque é o comportamento do povo que está alterado. Comportamento do povo. Então, parece que não tem mais nada, irmão, de males para ser conquistado pela a maldosa era. Ela já encheu-se de tudo o que precisava ser cheio. E não se importando de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisa que não convém, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus e injuriadores. Como é que faz para aborrecer a Deus? Tem alguém a ideia aí de como fazer para aborrecer a Deus? Quando não se dá ouvido àquilo que Deus fala, já está aborrecendo a Deus. Então, eu quero ler aqui ainda de Joás, o rei, e de Elias, o profeta, narrado aqui pelo profeta irmão Brano. Agora, diante de tudo isso, para lhe mostrar que há uma esperança, este velho rei Joás ficou sabendo que o profeta estava doente, e ele desceu para visitá-lo. E quando ele foi visitá-lo, ele não chegou irreverente. Então, o que Paulo está falando aqui? Desobediente, irreverentes, caluniadores, profano. Mas quando o velho Joás se aproximou do profeta, ele chegou lá reverente, ele foi com respeito, ele se aproximou, ele tinha o suficiente de Deus em si para saber que ele deveria visitar aquele profeta com respeito. Então ele se aproximou e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele disse: veja, esta é a maneira. Se você deseja obter algo de Deus, não venha a uma reunião como essa para criticar. Não venha para carregar algum tipo de canto, ou melhor, de conto de um lado para o outro. Se você fizer isso, você nunca chegará a parte alguma com Deus. Não leia a Bíblia para fazer barulho a respeito disso. Então vamos voltar ao personagem. Ele não veio contar de suas vitórias ou de suas derrotas. Joás não veio trazer o lamento do povo, o murmúrio do povo, a insatisfação da igreja. Não. Ele veio fazer uma visita reverente, prestativa, a um profeta que era de muito valor para Israel. Israel significava a igreja naquele tempo. E ao ele fazer aquilo, irmão, de maneira humilde, simples, foi aonde a graça de Deus desceu e deu para ele mais chance na vida. Ele recebeu mais chances, e o profeta Elias disse: olha, você poderia arrebentar com o mundo todo, em outras palavras, você poderia agora conquistar tudo, agora era a tua última chance que você tinha. E aí o rei sabia, ou melhor, o profeta sabia de quantas vitórias Joás precisava ter, e aí ele, acho que não atingiu a metade das vitórias que ele precisava ter. Mas veja, ele
ele traz de Joás para nós. Não leia a Bíblia para fazer barulho a respeito disso. Leia a Bíblia para vivê-la. É isto mesmo. Então tudo muda a partir do momento que você vai ler para viver. Você vai viver para poder cantar. Você vai cantar para poder viver. Une as duas coisas. Você vai viver para cantar e depois que você cantar, você vai viver aquilo que você canta. Então veja, foi aí que o profeta se pôs de pé, onde eu li ontem, porque Joás foi de uma maneira humilde. Veja, esta é a maneira. E se você deseja obter algo de Deus, não venha em uma reunião como esta para criticar, ou não venha para carregar um tipo de conto de um lado para o outro. Se você fizer isso, você nunca chegará a parte alguma com Deus. Venha humilde e docilmente, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a prosseguir nessa jornada. Porque na realidade, irmão, é de fato o que vai mudar o coração de Deus são atitudes, é maneira de aproximar. Você vê que o profeta diz que o rei Joás estava apostatado com toda a nação de Israel, mas uma maneira certa de aproximar do profeta muda o quadro. Ele não chegou lá como um exaltado, ele chegou lá humilde. Ele chorou sobre o profeta e disse: meu pai, o quanto Israel precisa de ti, quanto nós precisamos de ti. Então, eu li aqui uma escritura, eu vou voltar aqui atrás um pouquinho nessa mesma mensagem para nós poder prosseguir. E qual é o problema? Porque eles ficam em casa. Ué, parece que vai combinar aqui um parágrafo com outro. Porque é por isso que eles ficam em casa, com as cabeças presas em uma televisão, ao invés da Bíblia. Isso aqui é a mensagem, a flecha do livramento. Cabeça presa numa televisão em vez da Bíblia. Não tenho nada contra a televisão. Se ela for usada para o programa de Deus, tudo bem. Foi o caminho de Deus para começar. Quem fez as ondas de rádio e assim por diante. Mas o diabo simplesmente tomou aquilo e perverteu. Isso foi tudo. Hollywood tomou posse. Qualquer coisa sobre a qual tomam posse é podre, porque não podem vir para, ou melhor, não podem vir para nada mais. Eu li em uma revista de crimes que essas mulheres mais famosas saem nas ruas para se prostituir por $50 à noite, vivendo com homens e coisas de uma até embaixo do litoral, e então saem por ali, e algumas com 4 ou 5 maridos, e vocês, mocinha, deseja ter isso como exemplo para vocês? Então, eu iniciei dizendo do desastre que acontecia em nossa nação. Eu não sei se hoje ainda é a mesma coisa. Eu nunca comprei uma televisão para assistir programa mundano. Então,
Logo que se vê o comportamento de um artista de televisão, logo todo mundo pende para aquilo ali. Você vai observar que quando deixa o cabelo de um jeito, quando deixa a barba de um jeito, então a coisa pegou o mundo todo. O espírito que foi movido através daquilo pegou a humanidade. O profeta está dizendo que Hollywood fazia a mesma coisa. O que Hollywood lançava, todo mundo queria ter algo lá do cinema de Hollywood, dos atores. E ele mostrou a qualidade de espírito que os atores de Hollywood tinham. Ele disse: eu vi na vida deles, na revista de crimes, olha aqui, revista, eu li em uma revista de crimes que essas mulheres mais famosas saem nas ruas para se prostituírem. Nunca pense que uma atriz, qualquer um deles, ou um ator, serve para alguma coisa a não ser para uma vida de prostituição lá no topo da vida de fama onde ele está. Ele disse: como pode as mocinhas querer ter tais pessoas como seus exemplos, quando os homens ali fora estão supostos a ser grandes atores de cinemas e coisas assim? Eles vivem com mulheres até mudarem o uso natural da vida e eles se tornarem pervertidos, e depois disso você diz que quer tomá-lo como exemplo? Olhe lá no Calvário, aonde um homem foi pendurado uma vez numa cruz e morreu. O único verdadeiro exemplo que foi colocado no mundo para os seres humanos viverem através dele é o homem Jesus Cristo. Amém. Isso é correto. Então, veja só, depois de tudo isso aqui, Paulo estava falando, a escritura desta manhã era para a igreja. Quando nós estamos falando lá, parece que encaixa tudo lá, mas veja só. E então, quando nós chamamos de cristão e harmonizamos as nossas almas com tais coisas como aquelas, não é de se admirar que o mundanismo esteja vazando para dentro. Não é de se admirar que algo esteja acontecendo. Não é de se admirar que você não possa ter a reunião comovente mais, porque o mundo está vazado, fronteiriços, meios termos, fronteiriços, meio termos, insípidos. Ó, que coisa, que condição. Insípidos, pessoas que não têm mais sabor de nada, ninguém sabe mais o que eles são, se são crentes, se são mundanos, se são homens ou se são mulheres. Veja, tudo foi divulgado, tudo foi ensinado pela televisão. Isso aqui é a mensagem, a flecha do livramento de Deus. É muito forte, mas a igreja está precisando de alimento forte, porque o espírito da era é forte. É por isso que a mensagem do profeta, você vai observar, não cabe em qualquer religião, não. Ela tem um lugar específico para essa mensagem aqui ser lida, e tem um povo especial para ouvir ela. Nós não vamos ceder dos verdadeiros princípios. Agora, deixam de ir à igreja e atola a cara na televisão. Agora nós vamos mudar de mensagem. Vamos para a mensagem a ele ouvir. Parágrafo 55. Agora, esta é a razão pela qual a igreja está na condição que ela está nesta noite. Tem sido dirigido por homens, não pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. Agora, o homem pode dizer qualquer coisa, mas o Espírito lhe dirá a verdade.
Agora, nesta noite, como você pensa que o Espírito Santo deve sentir quando ele tem que vir diante do Pai e dizer: Pai, ó, a tua igreja. Então, a gente nunca deve pensar, irmão, que nós estamos isolados da presença e da avaliação divina. Nós devemos sempre pensar: Senhor, eu estou a sós aqui, mas o Senhor está comigo. Eu estou a sós no sentido natural da vida humana. Veja, sabe de uma coisa? A tua igreja, a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Isso aqui, o Espírito Santo fala diante do Pai. Não vem. No domingo, a metade deles fica em casa, outros ficam assistindo coisa que não deve assistir. Então isso aqui não é uma denúncia do profeta. O profeta está dizendo que o Espírito Santo de Deus sobe à presença do Pai e fala: a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Não. Na quarta-feira à noite eles ficam em casa para assistir. Nós amamos Suzy, ou seja lá como que for que haja na televisão, sabem? Eles amam mais as coisas do mundo que os prazeres e o poder de Deus. Isto é correto. Não tenho nada contra a televisão. Há coisas boas ali, mas quando um cristão deixa de vir à igreja e fica em casa para assistir um programa bobo como aquele, há algo acontecendo na vida daquela pessoa. O Espírito Santo saiu de algum lugar. Você não está nos negócios do Pai. O que você pensa que ele faz quando ele chega diante do Pai e tem que dizer que suas filhas e seus filhos, suas filhas amadas, estão usando estas roupas imorais que chamam de shorts, suas filhas? Então, o que você pensa que ele fez? Há algo acontecendo na vida daquela pessoa. O Espírito Santo saiu de algum lugar. Há não muito tempo atrás eu disse isto e uma mulher me disse, ela disse: ouça, irmão Brano. Ela encontrou comigo atrás do edifício, ela disse: ouça, irmão Brano, eu não uso shorts. Bem, eu disse: isto é muito bom. Ela disse: mas uso calças compridas. Eu disse: isso é pior, isso é certo. E aí segue dizendo: a Bíblia diz que é uma abominação para uma mulher colocar a roupa que pertence a um homem. Deus não muda. Ele fez o homem para se parecer com um homem e uma mulher para se parecer com uma mulher. Ser e se parecer. Ele fez o homem para ser homem e se parecer com homem. Ele fez a mulher para ser mulher e se parecer com a mulher. Esse se parecer, Deus fez o homem para se parecer com o homem e fez a mulher para se parecer com mulher. Mas hoje os homens estão tão afeminados que não sabem como se vestir. Isso é certo. E as mulheres, as filhas de Deus, fumando cigarro, e o maior dano que o mundo alguma vez já teve, não tenham medo da Rússia. Eu não tenho medo da Rússia açoitar a América está açoitando a si mesma. Não é a bicada
do sabiá na maçã, o que estraga a maçã? É a lagarta no interior da maçã. Quer dizer, não precisa dos Estados Unidos ficarem com medo da Rússia, não precisa do Brasil ficar com medo de nenhum país. O mal que tem que golpear o Brasil já está dentro da nação, já está aqui. E o meio pelo qual o mundo e o Brasil vai ser destruído já está sendo trabalhado dentro de cada nação. Ele será destruído por incredulidade, por pecado, por ilicenciosidade, por toda a classe de imundície de pecado. Então veja, é o bicho no miolo da fruta. Esse é o problema com as igrejas nesta nação hoje. É o pecado bem no meio, afastados de Deus. Esse é que é o problema. Quem sabe qual que foi o problema que Sodoma enfrentou para ser destruída? Aqueles 5 reis que vieram para destruir Sodoma não deram conta de destruir. Teve a intervenção de Abraão e a coisa deu completamente errada para aqueles reis. Mas quando o pecado de Sodoma chegou ao transbordou, automaticamente o mal de Sodoma, a destruição de Sodoma estava sendo corroído pelo lado de dentro. Quando tocou, estava só a casca. Está falando aqui da maçã. A maçã está bonita, mas quando você chega lá, ela não tem mais maçã. Então Sodoma, a vista natural de Sodoma estava bonito demais, mas por dentro estava podre. O profeta diz que as nações estão tudo como linda demais, tudo bonita, tudo apresentando moda e boniteza e avanços, mas interiormente, dentro de cada nação, o bicho está comendo. Está ruído, o Brasil está corroído por dentro. Eles começaram a mexer em corrupção, não deu em nada. A corrupção no país, irmão, é maior, se tornou maior do que as leis para punição. Não tem lei para punir corrupção. E a Bíblia diz que no tempo do fim seria uma corrupção extrema, seria uma extrema corrupção, seria uma corrupção em todas as partes. Porque quando foi nos dias de Noé, diz que a raça humana estava tão corrompida, Sodoma do mesmo jeito. Mas ele segue dizendo: certa senhora me disse, ela disse, irmão Brana, eles não fazem mais roupas, por isso temos que usar este tipo de roupas. Ele disse, irmã, eles continuam fabricando panos e fazem máquinas de costura, não há nenhuma desculpa para isso de modo algum. Qual é o problema? Disse o profeta. Ele fez uma pergunta: qual é o problema? É um espírito imundo que as apanhou. Era errado para as nossas mulheres pentecostais cortarem os seus cabelos. Era errado, era uma vez. Agora você se chocou com algo, não foi? O que aconteceu? Algumas delas costumavam dizer que elas tinham dores de cabeça, muita dor de cabeça. Vocês sabem, a Bíblia diz que uma mulher cortar o seu cabelo, ela desonra o seu esposo. Uma mulher sem honra, não é correto viver com ela. Mas aí, devido às muitas dores de cabeça, aí foi cortando os cabelos, aí depois foi arrumando e ajeitando até que não tem mais cabelo. As dores de cabeça eram grandes demais. Não quero dizer que você é má, mas eu quero dizer que
é o diabo e alguns púlpitos afeminados que deviam estar lá fora como chamadores de porcos, ao invés de um pregador. Deveria sair e dizer a verdade a respeito disso, para que então você soubesse o que é a verdade. Não é isto certo, irmãos? Eu tinha um velho amigo metodista que costumava cantar este hino: deixamos cair as travas. Agora, por que não diz? O profeta não carregava essa culpa do povo sobre si. Ele dizia: eu prego contra o corte de cabelo, e se elas continuam cortando os seus cabelos, elas responderão por si mesmas no dia do juízo. Eu não responderei por isso. Porque saber a verdade, irmão, é necessário todo mundo saber. Agora, cumprir com a verdade, é poucos que vão cumprir. Então deixamos cair as travas, deixamos cair as cercas. Nós comprometemos com o pecado, deixamos cair as cercas e as ovelhas saíram. E veja quem entrou, e os bodes entraram, porque quando as ovelhas saíram, os bodes entraram. Mas como foi que os bodes entraram, disse o profeta? Qual é o problema? Eles deixaram cair as cercas, o velho antiquado padrão do Espírito Santo, que dirige a igreja e guia a toda a verdade. Agora, esta é a verdade. Aquilo pode ser antiquado, pode ferir um pouquinho. Você sabe, quando eu era garotinho, há uma coisa que eu ainda não suporto: é tomar aquele óleo para fazer aquela limpeza. E aí o profeta dizia para a mãe dele: mãe, esse negócio me faz mal. Ela disse: pois é, se não fizer mal para você, não vai trazer nenhum bem. Tem que fazer mal, tem hora que dá ânsia de vômito, dá desinteria, e assim segue. Você vem na igreja e diz: eita, hoje eu vou ouvir só palavras doces, aí vem palavras amargas, difícil de comer, de digerir. Mas o que acontece? Se essa palavra não nos fizer não nos deixar assim, ela não vai fazer bem. Ela tem que nos sacudir. Essa palavra tem que produzir filhos. Essa palavra aqui tem que produzir filhos. Por exemplo, o profeta fala aqui a ele ouvir da instrução do tutor para a formação de um filho, para que aquele filho pudesse tomar a primogenitura, tomar toda a posse e riqueza do seu pai, administrar o negócio do seu pai, ser a continuidade daquele trabalho, daquela família. E a ele era constituído, aquele moço, uma espécie de tutor, irmão, que fosse fiel ao ensino. E o profeta, nessa mensagem a ele ouvir, faz menção de que o Espírito Santo foi enviado para a igreja para instruir a igreja na palavra, para que a igreja torne-se formada naquilo. Isso aqui traz, de certa forma, uma formação para os filhos de Deus tomarem posse da herança de Deus, que é ser possuidor da terra no futuro. Então isso traz para nós uma estrutura. Esta é a maneira que eu prego o evangelho, disse o profeta. Se isso te faz ficar doente, isso poderá mexer com alguma de suas gastronomias da Bíblia e colocá as coisas no começo. Isso é certo, isso é correto. Não precisamos, ou melhor, nós precisamos do velho evangelho antiquado, precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo de volta. E todas as
estrelas de Hollywood e da televisão indo para fora. Precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo de volta. E todas as estrelas de Hollywood e da televisão indo para fora. Engraçado, nós já mandamos o cigarro embora, a bebida embora, e tem outras coisas que é o que trabalha internamente na vida de cada pessoa que tem que sair. Os outros espíritos têm que sair. E nós precisamos ser cheios apenas do Espírito Santo. Você sabe, senhora, eu vou lhe dizer algo. Eu vou chamar nós homens daqui a pouco. Mas, senhora, eu desejo lhe dizer algo. Você sabia que aquilo é um espírito imundo vindo sobre você? Você sabe que quando uma mulherzinha desce à rua toda vestida de uma maneira sexy, você sabe que aquela mulher vai ter que responder por ter cometido adultério? Bem, ela pode ser tão pura como um lírio ao seu marido, ao seu namorado, ao seu marido. Mas a Bíblia diz, Jesus disse: se o que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração já cometeu com ela o adultério em seu coração. Então, se você se veste assim, e algum pecador te olha desta maneira, no dia do julgamento, quando ele responder por ter cometido adultério, isso será contigo, isso será falta sua, porque se mostrou a ele. Talvez você não venha amanhã à noite mais, mas você ouvirá isso um dia. Vê, isto é certo, isso é correto. É um espírito imundo, maligno. O que quer que você acha e o que você acha que o Espírito Santo pensa quando ele vem diante do Pai para dizer que seus filhos estão agindo assim? O evangelho, eu um dia estava falando, o evangelho que não dá conta de pôr nem roupa na congregação, é um evangelho fraco, muito fraco, que o evangelho tem que construir, tem que edificar, o evangelho tem que promover vida, o evangelho tem que trazer novas vidas, porque aquele que é nascido de Deus, ele vive novidade de vida. Anos atrás, lá embaixo no sul, quando eles apanhavam as pessoas de cor e as vendiam como escravo, aquilo nunca foi correto. Não, Senhor. Deus fez o homem fez os escravos. Eles passavam por ali e compravam aquelas pobres pessoas, exatamente como se você saísse aqui, aonde tem carros usados, e simplesmente pagasse um recibo de venda e os vendesse, ou pegasse um recibo de vendas e o vendesse. Os avaliadores passavam e viam aquelas pessoas, eles tiravam aqueles grandes homens robustos de suas esposas e os cruzavam com uma mulher forte ou algo assim para trazer um melhor rebento de escravos. Recordam de Abraham Lincoln quando ele tirou o seu chapéu e fechou as suas mãos e disse: isso é errado, algum dia eu acertarei isso. Que Deus me dê presidente, nos dê presidente como Abraham Lincoln outra vez. Sim, Senhor,
quando ele disse aquilo, ele estava certo. Certo? Quando ele disse aquilo, ele estava certo. Ele não está dizendo que Abraham Lincoln era inteiramente correto, doutrinariamente, em todos os aspectos. Quando ele disse aquilo, ele estava correto. Que Deus nos dê mais presidente como Abraham Lincoln, homem que se firme pela verdade. Não importa com as críticas. Abraham Lincoln foi morto, não é isso? Abraham Lincoln foi morto porque ficou ao lado da verdade. Eu recordo de algum tempo atrás, aqui em Illinois, eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali e com um pouquinho cabelo em redor de sua cabeça, e ele estava olhando o museu, e de repente ele parou e olhou, e ele deu uns passos para trás e começou a chorar, e as lágrimas rolavam por sua face, e ele estava orando, e eu observei por uns poucos minutos, me aproximei dele e disse: como vai, tio? O profeta, ele era observador, ele estava em alguns lugares, ele observava até o comportamento das pessoas. Na realidade, o profeta era especialista em observar comportamento. Ele começava a pregar na igreja e de repente ele estava vendo todo o comportamento do povo. E ele disse: como vai? Eu disse: eu sou um ministro. Se apresentou para o homem de cor. Eu disse: eu gostaria de saber por que você estava orando e o que te emocionou. Ele disse: venha cá. E ele olhou para baixo de um pequeno vidro e lá estava um vestuário. Eu disse: é uma roupa. Eu não vejo nada que possa pasmar. Isso não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. Era a roupa de Abraão Lincoln. E ele disse: mas veja, eu ainda tenho as marcas de uma correia de escravo ao redor de mim. Ele disse: e ali está o sangue de Abraão Lincoln. E o sangue de Abraão Lincoln tirou aquela correia de escravo de mim. Não se emocionaria você também com isso? Eu voltei e eu disse: se o sangue de Abraão Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado as correias dele, o que deveria fazer o sangue de Jesus Cristo quando é pregado em seu poder ante uma igreja que clama ser nascida de novo? O que deveria ele fazer? Certo dia, quando havia... Amém. O que deveria ele fazer para nós? Mais adiante o profeta disse: uma gota do sangue de Jesus Cristo é capaz de levantar o homem, é capaz de levantar a igreja, de transformar a igreja e colocar na presença de Deus de maneira limpa e perfeita. Agora, falando em ataduras, irmãos, o escravo tinha razão. Dali ele poderia ir para outra fase, que era apreciar o sangue de Cristo que nos desata das nossas ataduras mundanas. Você sabia que cada coisa no mundo opera como algo que ata, prende e oprime? Então, sair dessas ataduras do mundo através do sangue de Jesus Cristo é se tornar liberto como um filho de Deus. E eles pegavam o chicote e batiam neles para fazê-los trabalhar. Eles observavam certo jovem, outro escravo aqui, certo jovem em uma plantação, e eles tinham que bater nele. Irmão, eles não tinham que bater nele, nesse escravo. Ele tinha o seu peito estufado
o seu queixo levantado, ele estava certo com aquilo, e este avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. E ele disse: bem, ele não está à venda. Era um escravo, vamos dizer que era o top dos escravos, era o melhor, era o mais simpático, era o que tinha mais forma, era o que trabalhava com satisfação, nunca reclamava, mesmo estando em terras estranhas. Ele disse: ele não está à venda. Ele disse: ele é tão diferente do restante deles. Ele disse: sim, eu anotei isso também. E ele disse: eu suponho que ele é chefe de todos eles. O comprador falou. Ele disse: não, ele é simplesmente um escravo. Ele disse: bem, talvez você o alimente melhor do que você alimenta os outros. Ele disse: não, todos eles alimentam juntos lá na galeria. Então não é o trato na parte exterior, irmão, não é o que a pessoa tem pelo lado de fora. Nós estamos numa escola, eu creio que cada ponto desse aqui dá para nós refletir. Não é os tapinhas nas costas, não é a maneira que se trata o cristão. O cristão tem algo pelo lado de dentro dele que o faz diferente. E ele disse: bem, o que ele faz ser tão diferente do resto deles? E o proprietário disse: eu fiquei querendo saber isso por muito tempo também, mas eu vim descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é um rei da tribo, e embora ele seja um estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, ele sabe que ele é o filho de um rei, e ele se conduz assim: irmão e irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pôde se comportar, se conduzir e se comportar como filho de um rei, não deveríamos nós, como filhos e filhas de Deus, agirmos desta maneira e nos portar como filhos e filhas de Deus, quando nosso pai é o rei? Então as mulheres deveriam se vestir como filhas de Deus, é isso correto, e os homens deveriam se portar como filho do rei, porque lá do outro lado há um reino, há um rei que estabeleceu para nós até o modo de se vestir, até o modo de agir, de falar, de viver. Amém. Graças a Deus. Qualquer homem que permitir, aí ele segue aqui, vai passar para os homens. Nunca houve um homem como Jesus Cristo na Bíblia. Nunca houve um homem como Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, talvez um pequeno sujeito de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos nossas faces dele, mas nunca houve um caráter como aquele. É isso que o verdadeiro homem é. Não julgue o homem pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, aonde ele estava orando. Esta é a maneira pela qual você deve julgar a um homem, pelo caráter. Amém. Nunca julgue ele pelos seus músculos, pela musculatura. Julgue ele pela marca do joelho. Então, é a condição. Você vai observar que a mensagem a ele ouvir, a mensagem, a flecha do livramento, para onde nós formos aqui, vai dar exatamente a mensagem de Paulo para nós. E nós estamos
nesse dia tão escuro, que o profeta diz que a única luz que tem é o suficiente apenas para nós caminhar no nosso caminho. Se você quiser dividir isso com o mundo lá nas trevas, eles não aceitam. Então, que condição é essa, irmão? Que situação se encontra o mundo? Mas veja, mas quando o poder pentecostal deixar a igreja pentecostal, eu irei com ele, isto é certo, certamente. Fique com Deus. Fique com Deus. Quando os israelitas seguiram, eles seguiram a coluna de fogo. Todas as vezes que ela pairava, eles acampavam bem debaixo dela. Martinho Lutero foi o primeiro a ver o fogo deixar a igreja romana. Ele saiu com o fogo sob justificação. O justo viverá da fé. Ele construiu a sua organização e colocou de um lado todos os seus credos e semeou isto em uma era. Isto é tudo. Nós cremos que esta é a luterana. A primeira coisa que você sabe, a coluna de fogo começou a se mover. Lutero não podia mover com ela, por quê? Porque ele já tinha os seus credos estabelecidos, sua igreja estava organizada, tudo estava certo. Então veio João Wesley. João Wesley não pôde seguir com a luz, porque eles se organizaram também, e a luz da coluna de fogo não permite organização. A luz da coluna de fogo veio para guiar o povo de Deus em direção da promessa, do arrebatamento. Então, irmãos, nós estamos vivendo debaixo desta luz, e é por isso que Deus fala fortemente com nós, e Deus vai continuar falando cada vez mais, porque nós precisamos sair. O profeta chamou, nós precisamos ser libertos das amarras do mundo, de todas as amarras que o mundo oferece. Ele diz: como pode nós ficarmos em casa no domingo, na quarta-feira, na terça-feira, e aí quando a força vai nos faltando, irmão, nós precisamos entrar em desespero. A igreja não pode perder sua força, porque o Espírito Santo não é fraco, o Espírito Santo é forte, e se ele está em nossos corações, em nossa vida, nós também somos fortes. Amém? Então podemos ver o que será dessas gerações futuras se houver um amanhã. Então pense nisso, pense nos seus filhos, pense em você, pense em você mesmo como um que tem que ser arrebatado. Então os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também consentem aos que fazem. Você sabia que quem consentem também é culpado do mesmo ato? É por isso que o profeta disse que o problema que existe é porque há alguns púlpitos que têm sido afeminados, não tem mais força para falar, porque consentem com toda a barbaridade que o povo vive, contanto que se una a sua igreja e forme uma associação de pessoas, aquilo deixa ele satisfeito. Mas com a mensagem do profeta de Deus não é assim. O profeta de Deus queria ver uma igreja
que era estabelecida na palavra e que produzia os frutos do Espírito Santo na sua vida diária. Essa é que é a diferença da igreja pentecostal. Ela não é igreja de nome, ela é igreja de atos. Qual que era o nome da igreja do Pentecoste? Lá foi chamado de Atos dos Apóstolos. E o profeta disse: Atos do Espírito Santo nos apóstolos. E eu estava lembrando que Pedro não precisava dizer um sermão, uma vez que o Espírito Santo estava dentro do coração de Pedro, era só mover a palavra e as coisas automaticamente funcionavam. Quando aquele homem disse: me dá uma esmola para Pedro e João, eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós vamos te dar. O que temos, isso te damos. Eles tinham Jesus. E agora, irmão, nessa era, as pessoas que dizem ter Jesus, eles o têm em uma fé intelectual, e nada acontece em suas vidas. Agora Pedro, ao abrir sua boca e dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso aqui é melhor do que prata, melhor do que ouro. A saúde é melhor do que tudo isso. Você agora é uma pessoa livre. Você vai trabalhar, vai viver, vai voltar para a sua família, vai ter uma vida normal. Então foi muito melhor. Deus sempre dá o melhor. Você já pensou se Pedro tivesse 50 centavos ou R$1? Aquilo não servia de nada. Mas, irmão, Deus tem nos dado o melhor nesta manhã. Deus tem nos dado a palavra. Deus tem nos dado a oportunidade de corrigir. Ontem eu mostrei para a igreja, hoje também nós estamos mostrando, é por meio de uma atitude sua que você vai mover o céu. Adianta vir à igreja, vir voltar com o coração fechado para dizer: eu não mudo, se Deus me quiser é assim. Tem pessoas que colocaram Deus em desafio, para não mudar. Quando fala irreconciliável, cai lá dentro do espírito da irreconciliação. Pode ouvir a palavra tanto que ouvir, aquilo não move o coração daquela pessoa. Aquela pessoa está fechado para com Deus. Deus não pode. Se Joás tivesse ido ao profeta de forma fechada, dizendo: olha, eu vim te visitar porque eu sei que você está doente, eu vou chamar o SAMU, eu vou fazer tal coisa por ti, o que é que você quer que o reinado de Joás faça por você? Um banquete, uma festa na tua despedida? Ele nunca tinha conseguido nada. Ele chegou lá e se inclinou diante do profeta e disse: meu pai, o quanto Israel, o quanto nós necessitamos de ti. A atitude dele na aproximação dele. Agora se prega a mensagem, se prega a palavra, nada. Parece que o pastor Joaquim fala: fura o copo d'água com o dedo, e o profeta fala que joga água na costa de pato. Ele só se sacode assim, as penas ficam tudo enxuta, não molha. Então vamos pensar nisso. Qualquer espírito que for duro dentro de nós, que querer se tornar irreconciliáveis, que Deus tire isso do povo. Nós precisamos ser reconciliável. Nós precisamos, quando dá contato com a palavra, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, e a força que eu não tenho para receber essa mudança, me concede ela. Em todos os aspectos da vida, nós precisamos de ter um coração humilde, dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança, e eu não estou dando conta de mover essa mudança. Que tem gente que fala assim: não, um dia isso vai, não. Todos nós precisamos de esforçar pelaquilo que nós estamos necessitados. Precisamos. Você já pensou aquela mulher do fluxo de sangue que tivesse dito: eu creio que se eu ficar parada em cima dessa calçada e só vendo Jesus passar ali, eu creio que eu vou ser curada. Vou ficar por aqui.
É muito difícil romper essa multidão, ir na reunião, provar da palavra, tocar na palavra. Não, vou ficar em casa. Eu acredito, eu já gastei meu dinheiro todo com a medicina, eu acredito que uma dessas horas eu serei curada. Mas ela entrou em ação. Quando ela viu que sua cura estava passando a poucos metros dela, ela entrou em ação, ela entrou em desespero. Ela disse: olha, se eu tocar nele, eu sou curada. Se nós tocarmos da palavra de Deus, nós somos libertos, curados, abençoados. Então vamos deixar essa palavra tocar nosso ser. Vamos pensar em que tempo nós estamos vivendo. A mensagem de advertência, irmão, você já parou para pensar a mensagem de Paulo e de Pedro se repetir para nós na pessoa de um profeta, pelo amor que Deus tem para com cada um de nós? Deus fez a mensagem se repetir, porque ninguém diz que a mensagem do irmão Brando é uma outra mensagem, ela é a mesma de Paulo. Nós lemos aqui um texto da Bíblia e eu li em duas mensagens do profeta. Veja se não é exatamente aquilo que está escrito na Bíblia. É a mesma coisa. Então que Deus venha e nos ajude nesta manhã a tomar essas coisas, a pensar em nós mesmos. Eu sempre tenho falado assim, diante do quadro em que nós estamos vivendo, o principal elemento a ser trabalhado para o arrebatamento é você. E você deve trabalhar a você mesmo pela palavra, levar a sua vida diante de Deus, comparar sua vida, minha vida, nossa vida com a palavra e ver aonde é que precisa passar o corretivo, aonde que precisa fazer de novo, para poder nós estar dentro da vontade perfeita de Deus. Então, vamos orar a Deus nessa manhã e pedir que Ele nos encha de sua graça, sua misericórdia, e que Ele nos ajude para que possamos ter tempo para Ele, tempo para Ele, tempo para Deus. Porque se nós, no sentido natural da vida, precisamos fazer as coisas com dedicação e tempo, muito mais para Deus. Ler a Bíblia, ler a mensagem com mais tempo, a pontuar a mensagem aqui, grifar, estudar e pensar, para quem o profeta está falando isso? Aí você responde para você mesmo, ele está falando para mim, é para a noiva, eu sou membro da noiva. Estou eu agindo de forma com que o profeta está dizendo para mim agir? Antes eu tinha uma forma diferente de ver a mensagem, eu pensava sempre na mensagem, olhando na mensagem e expressando pela visão lá fora. E as igrejas, e os pregadores, e estão tudo fora. Mais adiante eu entendi que a mensagem não está tanto voltada para o mundo lá fora, mas para a igreja aqui dentro, porque essa igreja aqui é a que tem condição de ser lapidada pela palavra para ser a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro. Então nós estamos aqui com nosso coração aberto a ser lapidado por essa palavra. E Deus nos ajude a resistir, a suportar o momento que nós estiver sendo lapidado. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Pai bendito, que nossa atitude nesta manhã possa mover o coração de Deus como fez Joás. Pai bendito, que o Senhor possa trazer mudanças, possa trazer vitória sobre o nosso ser, sobre nossa vida espiritual, não tanto a vida material, Senhor. Nós estamos precisando aqui de uma mudança no interior, na alma, no comportamento, na conduta, na nossa vida, para apresentar Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente.
À medida que o mundo jaz no maligno e cada vez vai se afundando nas trevas, a igreja tem que ir subindo, ó Pai, a estatura do varão perfeito. Abençoe a igreja nesta manhã, abençoe cada um. Para aqueles que não têm força de vir ao culto, Senhor, constantemente, que o Senhor dê força e graça para cada um poder vir ao culto, vir à reunião, aparecer diante de Deus dizendo: eu estou aqui, Senhor, carregando fraqueza como sempre, mas as minhas fraquezas não podem ser maior do que o meu objetivo de servir ao Senhor. Pai, assim ajude a todos, os enfermos, os fracos, os doentes, os que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, Pai, qualquer hora, em qualquer momento da nossa vida, eu prefiro ser repreendido pelo Senhor, na pregação, no culto, no encontro, aonde quer que a palavra de Deus seja pregada, na Bíblia, na mensagem do profeta, do que ser condenado com o mundo no final. Ó Deus, que a tua misericórdia seja estendida a nós e que cada um de nós possamos tomar a palavra assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Força e graça para o teu povo, tua igreja, aqui em todos os lugares do nosso Brasil e do mundo, nessa manhã de bênção, ó Pai, aonde a palavra de Deus é explanada de diversas formas e de muitas maneiras, com o fim de trazer o aperfeiçoamento ao povo de Deus. Assim fortaleça teu povo, teus pregadores, ó Deus, os pastores e diáconos, evangelistas e todos que estão, ó Deus, envolvidos neste movimento de vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos recebida, pelo amor, pela aflição, pelo dom da eterna vida, pela paz no coração. Graças a Deus, o dom da eterna vida é o Espírito Santo. Ele está em cada coração. Que Deus em Cristo vos abençoe, abençoe a cada um, e até nós encontrarmos à noite culto aqui no tabernáculo. Deus seja com cada um.